Hey Isaac, meu nome é Fabrício Monteiro, eu sou postulante à USP 2016 da ESEC em Uberlândia. Eu vim aqui hoje gravar esse vídeo para falar um pouco para vocês sobre como eu enxergo o papel da ESEC dentro da realidade de Uberlândia e principalmente como que a gente pode aumentar o impacto que a gente entrega hoje como organização. A primeira coisa que eu percebo quando eu penso na minha trajetória de ESEC é o quanto o propósito da organização ficou cada vez mais claro para mim à medida que o tempo foi passando. Então hoje eu consigo enxergar claramente o propósito de desenvolvimento de liderança que a gente entrega e de formação de uma geração de jovens que seja mais engajada e que seja mais proativa em relação aos problemas que a gente enxerga hoje no mundo. E aí, para mim, isso faz muito sentido dentro da cidade de Uberlândia, porque a gente vive numa cidade que engloba 3 campos que a gente pode trabalhar muito bem. O primeiro deles é que a gente vive dentro de uma cidade universitária, então a gente tem hoje dentro da nossa cidade cerca de 40 mil estudantes universitários que estão entrando no mercado de trabalho agora e que precisam, a gente precisa garantir que eles sejam uma geração mais consciente, que consigam impactar a nossa cidade da forma como a gente quer e com os valores que a gente quer como organização. A gente tem uma realidade empresarial e um segundo setor que é extremamente relevante para o Brasil e que a gente precisa também garantir que ele esteja em boas mãos e que a gente consiga entregar uma liderança e líderes e gestores que consigam impactar o segundo setor de uma forma positiva. Só que ao mesmo tempo a gente tem um terceiro setor dentro da cidade que é muito necessário e que age em relação à desigualdade que a gente vive hoje dentro da nossa cidade, em bairros afastados e que a gente talvez nem tenha tanto contato aqui dentro do bairro Santa Mônica, onde a maioria da membresia mora, mas a gente precisa criar essa consciência nos jovens de que essa realidade existe e a gente precisa agir em relação a ela. Então, para mim, esse é o principal propósito da ESEC, é o desenvolvimento de liderança e principalmente a gente conseguir enxergar o nosso papel dentro do mundo, seja ele no primeiro, no segundo ou no terceiro setor, e agir em relação a ele e impactar da forma como a gente gostaria e com os valores que a gente quer como organização. E aí, para a gente aumentar o nosso impacto dentro da cidade, eu acredito que a gente precisa de 3 pontos principalmente. O primeiro deles é a gente precisa consolidar a marca da ESEC dentro da cidade de Uberlândia, que hoje não é consolidada. Então eu comecei esse vídeo falando sobre o quanto o propósito é claro para mim e o quanto eu enxergo o impacto que a gente causa como organização, mas a gente precisa entender que isso não é óbvio para externos. Hoje em dia a gente tem uma organização que ela não é clara no sentido do que a gente entrega, do que a gente quer entregar como organização e de como a gente quer ser percebido pelos nossos consumidores. A gente precisa pensar através disso a forma como a gente vai vender isso, seja para nossos parceiros, seja para os nossos consumidores e seja para a nossa própria membresia, para que a gente consiga ter uma mensagem única e que a gente consiga ter uma identidade como escritório que faça sentido tanto para externos quanto para internos. O segundo ponto é que a gente precisa passar a abordar mercados novos, principalmente para a área de ODX. Então, no sentido de que a gente tem um público muito consolidado dentro da UFO hoje e que a gente se acomodou dentro dele. Então, é o público ali de RI, de administração, e a gente não costuma sair muito dessa zona de conforto para que a gente consiga abordar nossos públicos e expandir o nosso mercado. A gente não consegue causar o impacto que a gente quer causar no volume que a gente quer causar se a gente continuar sempre na nossa zona de conforto e a gente não conseguir expandir o nosso mercado de alguma forma. Isso vem através de parcerias de marketing, parcerias institucionais e, de novo, showcasing e mostrando para as pessoas o impacto que a gente quer causar e o que a gente é como organização. E o terceiro ponto para mim é a nossa membresia. Então, a identidade que a gente tem como escritório. A gente precisa definir isso muito bem, a gente precisa ter uma mensagem clara, porque a imagem do escritório somos nós. Então, se a gente não está agindo de acordo com a postura e a liderança que a gente quer entregar, então não faz nem sentido a gente falar sobre essa liderança. Nós precisamos ser os primeiros consumidores da liderança que a ESEC Uberlândia entrega. E isso hoje, eu acho que se resume em criar uma identidade de escritório para que a gente consiga agir todo mundo na mesma direção e com o mesmo propósito. Eu espero que eu consiga fazer esse trabalho no ano de 2016 e eu espero que a gente consiga criar um escritório mais forte e que tenha uma imagem e uma marca mais consolidada dentro de Uberlândia. Meu nome é Fabrício Monteiro, eu sou postulante à USP 2016 da ESEC Uberlândia. Muito obrigado.